Sabe que o irmão Hércules, ele fez parte da minha mocidade, lá em Goiás, né? Nós temos muita história, né, para contar, né, irmão Hércules? Passamos, nós já até namoramos a mesma moça ao mesmo tempo. Depois eu explico, né? Mas nós é muito amigo, né? Deus abençoe. Oi? Glória a Deus. Ai, ai. Esse Maquil, né? É o melhor do Brasil mesmo, não adianta. Ai, ai. Eu fui num encontro em Goiânia, morava no interior, né? E era uma igrejinha pequena ali. E aí tinha uma moça ali, né? E ela deu bola para mim, né? Aí tá. Aí eu voltei para o interior e falei, agora estou namorando uma moça lá da igreja de Goiânia. Daqui a pouco me chega o Maquil lá. Aí me chegou lá, mas ele foi para ter companheirismo comigo, né? Aí eu fui comentar, né? Contar vantagem para ele. Ó, estou namorando a moça, assim. E ele, como é que é o nome da moça? Aí eu falei o nome da moça, mas peraí, essa aí é a minha namorada? Resumo da história. A moça não ficou nem comigo, nem com ele, né? O irmão Bruno fala isso, né? Diz que tinha uma moça na igreja lá dele, tinha 2 rapazes que gostavam dela. Ela não se decidiu, ficou sem os 2. Né? Tem coisa que a gente não pode brincar, né? Nós 2 continuamos amigos, né? Mas ela perdeu os 2. A gente estava, né? Eu sabia. Esse Maquil, viu? A gente tem história, né? Mas o Maquil, ou o irmão Michael, né? Ele diz que quando eu falo irmão Michael, ele estranha, né? Mas é o irmão Maquil, irmão Michael. Quando ele me convidou para estar aqui com vocês, eu fiquei pensando com Deus, né? Meditando com Deus. Senhor, me dê algo que possa ajudar aqueles jovens. Porque eu tenho 4 meninos, né? O meu mais velho está com 9. Se a gente pensar que a pré-adolescência começa com 11, 12, falta 3 anos, né? E ele está ali, o mais velho. E o meu desejo é que vocês, quando esses meninos se tornarem jovens, vocês estejam aqui, né, fazendo esses cultos, para ajudar os meus filhos. Amém? Amém? E eu estava orando e buscando, e me veio uma mensagem que eu quero intitular aqui nesta tarde. Vamos nos colocar de pé? Deixa eu pegar aqui as escrituras. O irmão Maquil aqui me surpreendeu com essa história aqui. Ainda bem que minha esposa não veio, né? Essas mulheres são ciumentas, viu? Elas não querem nem saber dessas histórias. A irmã veio. Ela que ganhou. É isso aí. Gente, é um sinal que tem sempre uma tampa, né, para a panela. Não se preocupa, viu? Ó, se eu casei, o irmão Maquil casou, né? Então, tem esperança para ti. Não, da bicicleta você conta depois, né? Vamos lá. Salmos 129, versículo 2. Glória a Deus. Mas esses cultos de jovens são muito bons, viu? Eu estou perdendo em não vir. Vocês são muito animados, muito alegres, muito ungidos, entusiasmados, né? O irmão Davi aqui liderando os cânticos, né? Os nossos diáconos tirando as ofertas. Irmão Timóteo e irmão Jeremias, né? Jeremias, é isso aí. Então vamos lá. Salmos 129, versículo 2. Ó, eu tenho uma dica. Se você quer ganhar esse sorteio, venha para a igreja com a Bíblia, vai ficar mais fácil. Você já está um passo à frente, né? Diz assim. Vamos ler juntos? Tudo bem?
Tudo bem? O versículo 2, Salmo 129, versículo 2. Todos encontraram? Amém? Diz assim, vamos juntos? Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Aleluia. Agora vamos seguir um pouco mais adiante, lá em Romanos capítulo 8, no versículo 35. Traz uma água para mim. Glória a Deus. Aleluia. 8:35. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 em diante. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim: quem do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues mas vamos dizer de novo, vamos voltar de novo, vamos dizer, mas em todas estas coisas somos aleluia, por aquele que nos amou. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmão Mike. Podemos sentar? Baixa a tua fronte um pouquinho, a tua cabeça um pouquinho. Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir tanto o meu entendimento, a minha boca, para falar com propriedade, com substância, com sabedoria a tua palavra nesta tarde, para abençoar estes jovens. E eu sei, Jesus, que eu sou simplesmente aquele jumentinho no qual o Senhor monta e no qual aparece a sua glória, Senhor. Mas eu desejo muito que esses jovens, que esses meus preciosos irmãos e irmãs sejam abençoados. É o desejo do meu coração, Jesus. Então eu quero simplesmente sair da frente, que o Senhor possa me inspirar, que o Senhor também possa ungir os ouvidos destes jovens, Pai. E eu repreendo também todo espírito fanfarrão, todo espírito que queira aprisioná-los em algo, Pai, demoníaco. Nesse instante está preso, Satanás. E você, jovem, seja abençoado nesse instante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de intitular esta mensagem com o seguinte título: quem nos separará do amor de Cristo? Se você reparar esta escritura, ele não fala assim, o que nos separará, mas ele diz quem nos separará. Porque as coisas que querem nos separar não são objetos, mas são pessoas, muitas vezes, com espíritos. Por quê? E qual é este espírito que quer nos separar de Cristo? O diabo. O diabo fará de tudo para te separar de Cristo. O diabo, ele quando vê você unido com Cristo, é que nem a moça quando viu o Maquil casado. E ela falou, puxa vida, eu perdi um bom partido. Então, o diabo ele não fica feliz de ver esse casal feliz. O diabo não fica feliz de te ver feliz. Então, nós temos que fazer tudo que o diabo não gosta. Ele não gosta que você sorri, você sorri. Ele não gosta que você dá glória a Deus no culto, você dê glória a Deus no culto.
Aleluia! Diz que tinha um rapazinho, ele vinha no culto e dava glória a Deus, e pulava e dizia aleluia, e gritava bem alto, e alto, e alto. Tinha um ancião lá, bem velhinho já, na fé. E aí ele chegou naquele jovem, né? E falou assim: calma um pouquinho mais. Calma, Deus não é surdo não. Mas o diabo é. O diabo é surdo, você tem que, E aí, falando com aquele jovem, eu também já fui assim um dia. Quando eu me converti, eu também já fui assim. E aí aquele jovem falou assim: mas se acontecer comigo desse jeito, eu me converto de novo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Por quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará de Cristo? Então, o diabo, o que ele faz? Você segue essa leitura aqui, como é uma escola, ele diz assim, o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? O que é tribulação? Tribulação é uma pressão externa. Uma das melhores definições que eu pude encontrar, né? Tribulação significa pressão externa. É tudo em volta de você, pressionando você para sair do alvo. A tribulação, ela pode vir na saúde. Uma pessoa, quando está enferma, ela corre o risco de blasfemar até mesmo de Deus. Ela corre o risco de ouvir o que o diabo tem a dizer e de muitas vezes querer fazer perguntas para Deus que não devia. Por que comigo? Porque Deus tem uma vitória para te dar. Por isso é com você. Amém? Aleluia. Então, é uma estratégia satânica para te separar de Cristo. A tribulação, então, nós sabemos que é uma pressão externa. É algo que vem e te pressiona. Muitas vezes uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade em casa, uma enfermidade. E qual que é o objetivo de Satanás com essa adversidade? Te separar do amor de Cristo. E você segue lendo, ele diz assim: ou a angústia. Nós lemos aqui no Salmo 129, versículo 2, que Davi disse assim: eu fui angustiado na minha mocidade. Porque às vezes a gente olha o jovem e pensa assim: jovens, sois fortes. E muitas vezes o jovem está ali angustiado, no seu lar, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, ou até mesmo na igreja. Às vezes tem coisa que angustia aquele jovem. Mas nós temos que lembrar no que diz logo em seguida, que Davi venceu. Tudo que veio contra ele, ele venceu. Quando as angústias vierem na tua vida, você tem que saber por que aquilo está vindo. Aleluia. Como é uma escola, eu vou procurar trazer mais desta maneira, né? Então, angústia, eu também fui buscar o significado disto. Angústia seria estreitamento. Vamos dizer? Estreitamento. Tribulação seria pressão externa. Vamos dizer? Pressão externa. Agora, angústia, estreitamento. Diga comigo, estreitamento. Aleluia. Porque todo problema que gera pressão externa em nós, aquilo vem e nos deixa angustiados.
Quando você entra no processo da angústia, você começa a ver que não tem para onde ir. A angústia é você olhar para todo lado e não ter resposta para as perguntas. Aleluia. Eu tenho um tempo aqui, então eu vou procurar manter neste tempo. A angústia é você olhar para todos os lados e não encontrar alguém que te ajude com uma palavra. Se você estiver angustiado nesta tarde, saiba que Jesus está aqui. Amém? Aleluia. Angústia é você ficar absolutamente sozinho e não achar nenhuma solução para o seu problema. Angústia é você estar num corredor e te apertarem pela direita, pela esquerda, na frente e na retaguarda, e você ser simplesmente levado pelos demais, você não sabe o que fazer. E aquilo te dá desespero, te dá desânimo. Agora, se você não passou por nada disso que está aqui, em Romanos capítulo 8, do 35 em diante, com certeza você passou. Não tem aquele que não passou, porque isso aqui é um raio-x da vida do cristão. Todos nós passamos por isso. Aleluia. Então, a angústia é um dos piores momentos na vida de um crente. Pois é na angústia que o diabo diz: aonde está o seu Deus? Então o diabo vem e começa a dizer, quando você está angustiado: cadê aquele que disse que ia te salvar? Quem vai te curar? É na angústia que você faz a pergunta que Jesus fez no Calvário: Deus meu, por que me desamparastes? Vocês estão entendendo? Amém? É na angústia que você diz: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Cadê o Senhor que não ouve a minha oração? Cadê o Senhor que não vê o meu sofrimento? Você pensa em sumir e não quer ouvir nada de Deus. Irmãos, nós temos que identificar o inimigo. O inimigo de nossas almas não é o seu irmão ou a sua irmã, é Satanás, é o diabo. E a Bíblia nos diz que Deus não abandona uma alma angustiada. Deus não te abandona quando você está angustiado com problemas. Tem momentos que nós tentamos ajudar uns aos outros, mas a angústia é um momento que você tem que passar sós com Deus. É um momento que você tem que se ajoelhar e dizer: Senhor, Tu podes me ajudar? Senhor, Tu farás? A angústia é algo que você sente por dentro, mas você não consegue. Quem passou por angústia sabe o que eu estou falando. E todos nós aqui já passamos. Talvez a gente não consiga explicar, mas você já ficou angustiada, já ficou angustiado. E às vezes chega o amigo, chega a amiga e tenta te animar. Mas há um amigo mais chegado que irmão, esse é Jesus. Amém? E é no meio da angústia
que Deus vai revelando também os seus segredos para nós. É no meio da angústia que nós sabemos que Deus nos ama. Aleluia. Mas segue aqui, Paulo segue. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Aleluia. Perseguição. Eu também fui estudar para saber o que é perseguição, né? Muitas vezes nós somos perseguidos, não é assim? O que é perseguição? Eu achei isso aqui tão tremendo, tão interessante, que ninguém persegue você de frente. Quem está de frente com você, ele te enfrenta, mas só persegue você quem está atrás de você. Aleluia! Glória a Deus! Oh Senhor! Aleluia! Então, se estão atrás de você e estão te perseguindo, é porque Deus te colocou na frente. Aleluia! É por isso que te persegue. Deus te colocou numa posição, Deus te exaltou, Deus te colocou numa posição melhor. E aquele que está te perseguindo, ele está lá atrás. Que coisa, hein? Então, perseguição, lembrem-se disso, perseguição só existe, Deus está dizendo isso, para quem eu coloquei na frente. Mas eu não estou nem aí com quem está me perseguindo, sabe por quê? Porque eles estão atrás. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então não reclame da perseguição. Perseguição é coisa de quem está ficando para trás. Enquanto te persegue, você caminha para a vitória, para triunfar. Talvez você me diz assim: mas tem alguém me perseguindo. Mas se está te perseguindo é porque você está na frente dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui ele segue falando de outras tribulações que o jovem passa, que o cristão passa, mas aqui já seria mais para a igreja mesmo. Eu vou ficar até aqui, né? Nessas demais tribulações aqui, né? Nessas demais adversidades. Então, para vocês relembrarem aqui, né? Vamos lá? O título da mensagem: quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Quais foram as leituras que fizemos hoje aqui? Amém. É isso aí, muito bom, muito bom. Então, a primeira adversidade, tribulação, é uma pressão externa. A segunda, que é a angústia, é um estreitamento. E a terceira, a gente falou sobre perseguição. E perseguição, nós definimos quando Deus te coloca na frente de algo. Aleluia. Mas
Então, aqui está bom até aqui. Eu gostaria de ler também um trecho na mensagem. Esse aqui é um livro que a gente fez, Palavras de Sabedoria para as Mulheres. E aqui tem muitas pepitas de ouro aqui, né? Vou ler aqui na página 99. Glória a Deus. Na mensagem Um Profeta Envergonhado, pregada em 25/11/56, parágrafos 101 e 102. O irmão Branham está falando sobre os jovens. E o irmão Branham diz o seguinte: eles estão em uma encruzilhada. São vítimas das circunstâncias. Encruzilhada é quando você está indo numa rua e você, quando chega ali, você tem dois caminhos para escolher. Você tem um caminho à direita, você tem um caminho à esquerda. Você tem o caminho para o céu e você tem o caminho para o inferno. E eu digo para você, jovem, escolha o caminho da direita. Escolha o céu. Você pode escolher o outro caminho, mas Deus está dizendo, escolha o caminho certo. Você tem uma opção. Então o irmão Branham diz que os jovens, eles estão em uma encruzilhada. E vocês estão no momento que vocês podem tomar uma decisão de ter um namoro santo. Vocês têm uma decisão de escolher um rapaz da igreja, uma moça da igreja. Vocês têm este poder de escolher, de decidir, porque é tempo de decisão. Aquele rapazinho lá, ele parece tão mais bonitinho, né, do que os rapazes da igreja, mas você vai ver que aquele bonitinho fica feio logo logo. Logo logo que ele consegue o que ele quer, ele fica bem feio. E para você ficou muito mais feio ainda. O rapaz, da mesma maneira, com tantas moças cristãs aqui na casa do Senhor, será que vale a pena você ir no mundo buscar uma incircuncisa? E eu digo mais, será que nós temos que até mesmo ir em outra cidade ou em outra congregação? Será que nós não estamos muito exigentes? Será que Deus não tem alguém aqui para você? Alguém que você realmente consegue conviver um pouco mais, ver os defeitos, ver as qualidades e tomar a melhor decisão? Por quê? Porque você, jovem, você está numa encruzilhada. Se você fizer um mau casamento agora, aquilo vai repercutir na sua vida toda. Se você decidir não estudar mais, vai refletir na tua vida profissional. E nós temos que tomar as decisões certas. Eu sei que não é o melhor momento da vida para tomar a decisão, porque somos, nessa idade, inexperientes. Mas é por isso justamente que nós precisamos ouvir os conselhos de Deus. E os conselhos de Deus muitas vezes vêm daqueles que a gente não dá o devido valor, que é pai e mãe. Só que eles já sofreram um pouco mais que você. E pai e mãe, se pudesse entrar na frente para não deixar o filho errar, ele entraria. Mas muitas vezes, mas infelizmente é uma decisão que você, jovem, tem que tomar.
Então o irmão Brana diz, são vítimas das circunstâncias. O quê? Vocês percebem, anciãos, quando éramos jovens, irmão Brana falando, nossos jovens têm tido 10 vezes mais tentações do que as que tínhamos. Em 1956, o irmão Brana estava ali o quê? Com uns não tinha 50 anos, né? Hã? Hã? 56. Não, 50. Estamos bons de matemática. Hã? 47 anos. Então, para você ver, ele, num período de 30 anos, ele disse assim, os jovens hoje, nossos jovens têm tido 10 vezes mais tentações do que as que tínhamos. E naquela época não tinha Instagram. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Pelo menos não aberta, né? O exército já usava, né, Maquil? Maquil gosta de história, né? O exército já usava para passar algum recado. Mas, se num período de 30 anos, devido à conjuntura mundial, o pecado ter crescido tanto, ter se tornado lei até mesmo, e se nós fôssemos calcular isso para hoje? Né? Você já imaginou? E às vezes os pais, nós pais, né? Eu não tenho filho adolescente ainda, e muitas vezes os pais ou os adultos não têm paciência com os jovens. Eles querem que os jovens se comportem que nem adultos. Não dá. Jovem é jovem, adulto é adulto. Pronto. O jovem se comporta como jovem, adulto como adulto. Agora, se for para adorar a Deus, todo mundo aqui é criança. Se for para louvar a Jesus, não tem idade. Mas eu fiquei meditando nisso. O irmão Brana diz assim, irmã, era bom os pais também estar, né? Irmã, você percebe que sua filha tem tido 10 vezes mais tentações do que as que você tinha quando era jovem? Como será para sua filha? Olhem essas coisas, os quadros que o diabo está pintando. Oh, como precisamos orar. Só que eu fiquei com isso, o Goiano diz encucado, aquilo ficou 10 vezes mais tentado. Agora, se você hoje, né, estiver 20 vezes, 30 vezes, passando por mais tentações do que no tempo do irmão Brana, e você vencer, você será o quê? 30 vezes mais do que vencedor. Aleluia! E se Deus permitiu que viesse tantas tentações sobre você, é porque Ele sabia que você seria capaz de vencer todas. Aleluia! Deus não dá um teste, uma prova, que nós não possamos suportar. Aleluia! Ah, mas o irmão Brana disse que eu ia ser mesmo muito tentado, ia vir muita tentação, ia ser difícil. E aí muitas vezes nós só olhamos por esse lado, então eu vou descansar aqui, porque é difícil mesmo, vencer a tentação é difícil. Mas para um jovem que nasceu do Espírito Santo, não é difícil. Jovens, sois fortes. Eu vi um pastor dizendo, ele disse assim, mas como assim o jovem é forte? Não é forte nada. Pode ver, volta e meia ele cai, ele desiste, isso, aquilo, outro, desvia. Aí ele falou, não, espera aí, é forte se ele nascer de novo. Se ele se converter, se ele receber o batismo do Espírito Santo,
aí sim ele é forte, aí sim ele vence o maligno. Por isso que nós temos que buscar uma experiência real. Não é tempo mais de nós brincarmos de ser crente, porque o jovem, ele está numa encruzilhada, ele pensa que tem tempo. Eu também fui jovem, ainda sou um pouquinho, né? O Maquinho acho que mais jovem que eu, né? Então, a gente quando é jovem, a gente acha que tem muito tempo para decidir. Mas quando o assunto é o Senhor Jesus, você não tem tempo para brincadeiras. Se você brincar um pouquinho, o diabo vai ali, naquilo ele te pega. E faz um estrago na sua vida. E você sabe, se você alguma vez deixou que os teus pés se desviassem desse caminho, por mais que você tentasse, você sabe que era difícil voltar. Parece uma areia movediça, você enfia o pé, e quanto mais você tenta mexer, mais você vai se enterrando naquilo, porque o diabo não quer que você saia deste pecado, o diabo não quer que você saia disto. Mas se você buscar o batismo com o Espírito Santo, moça, rapaz, eu tenho certeza que você pisará a cabeça da serpente. Amém? Então, se nós seguimos a leitura aqui de Romanos capítulo 8, do versículo 35 em diante, no 37, após passar por aquelas tribulações, ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Quando você caiu e levantou, você foi mais que vencedor. Porque quem aqui que não caiu? Não tem, todos nós caímos. Todos nós. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Se você contou aquela mentirinha do gasto, você acha que é superior ao outro? Quando nós soubermos de algo, né? Alguém chega, eu errei nisso e tal, aí você diz, não, nisso aí eu não erro. Você nunca compara a falha do outro com o teu ponto forte. Pega o teu ponto fraco e compara com o ponto fraco do outro. Aí sim, aí você chega diante dele, eu também sou pecador, eu vou me humilhar aqui, eu vou segurar um pouquinho, eu estava muito exaltadinho, eu também tenho outras falhas, talvez não é as mesmas falhas tuas, mas eu também tenho falha. Aleluia. Mas eu quero que vocês fiquem com isso em mente, meus irmãos, moças e rapazes. Se vocês estão sendo tentados 10 vezes, 20 vezes mais, maior é Deus para dar a vitória para vocês. Amém? Amém? Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Aleluia. Porque nesta caminhada, o Marquinho comentou, né, que nós éramos jovens ali na igreja, desde Goiás até aqui em Porto Alegre. A gente observou que teve muitos jovens, e eram jovens tão bonitos, eram rapazes que davam frutos, eram moças que davam frutos, mas muitos, quando eles chegaram naquela encruzilhada, elas foram vítimas das circunstâncias. Quando vier a tribulação, você não aceita aquela pressão externa. Você diz assim: em Deus faremos proezas, tudo posso naquele que me fortalece. Você não aceita aquela pressão externa do diabo para você largar a casa de Deus, para você sair do culto, para você desistir da fé. Porque muitas daquelas moças, quando elas chegaram naquela encruzilhada, elas tomaram a decisão errada. Elas foram vítimas das circunstâncias. Muitos rapazes, eram bons rapazes, eram bons moços, eram lindos moços, mas eles tomaram a decisão equivocada.
Mas vocês hoje podem tomar uma decisão correta. Vocês hoje podem decidir por Cristo, e Cristo cuidará do seu futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vocês acham que Deus, quando disse isso, Ele estava mentindo? Deus estava mentindo quando Ele disse isso? Entrega o teu caminho ao Senhor. Ah, Senhor, mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador, às vezes eu vou no culto e eu me sinto tão para baixo, eu me sinto tão errado, tão falho. E você chega no culto e você diz assim para Jesus, mas você vem no culto e fala para Ele. Quando vier aquele desânimo, hoje eu acho que eu não vou no culto. Tudo que o diabo quiser que você faça ao contrário. Hoje eu acho que eu não vou cantar na igreja, hoje eu acho que eu não vou louvar, não vou dar nenhum glória a Deus, hoje eu quero ficar na minha. O diabo está ouvindo. Hoje eu estou com muito problema, estou mesmo. Hoje eu estou com muita dificuldade, estou mesmo. Hoje meu pai brigou comigo, hoje a minha mãe brigou comigo, hoje o namorado, a namorada brigaram comigo, mas eu vou estar na casa de Deus. E quando o irmão ou a irmã me cumprimentar, eu vou sorrir para ele. Ele não tem culpa do meu problema, ela também não tem culpa. E eu vou abraçar a minha irmã, eu vou abraçar o meu irmão. Porque nós estamos numa encruzilhada. Nós estamos no momento de tomar uma decisão. Talvez se você deixar passar esse momento para tomar uma decisão séria, e eu fico pensando, eram jovens de futuro na casa de Deus. Porque todo ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus, todos. Mas deixa o inimigo te perseguir e falar que você não presta. Não venha você mesmo olhar no espelho e dizer que você não vale nada. Deixa lá para o perseguidor lá, porque ele é mentiroso. Desde o princípio ele mente. E você está aqui na casa de Deus, você está nesse culto, você está lutando, você está perseverando. Aleluia. Então deixa o inimigo com as suas mentiras lá. Eu prefiro, e eu creio que Deus tem essa visão, ele gosta de pessoas que têm uma atitude para com Ele. Quando Jesus foi na casa de Simão, ninguém lavou os pés de Jesus, ninguém recebeu Jesus bem. Ninguém lhe deu uma veste branca, uma veste novinha, ou lavou os seus pés. Mas uma moça de má fama, ela ficou incomodada que ninguém deu as boas-vindas para Jesus. E se a pessoa do teu lado não está louvando a Deus, você louve a Deus, fica incomodado. Eu vou louvar a Deus, eu vou tomar uma posição para honrá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo. Se eu tiver que ser o único nessa igreja que vou adorá-lo, que vou louvá-lo, serei eu. E daí, se os outros não estão empolgados com a pregação, eu estou empolgado. Daí, se os outros não estão empolgados com o culto de jovem, eu estou empolgado. Com a leitura da Bíblia, eu estou empolgado. Com a leitura da mensagem, eu estou empolgado, empolgada. Eu estou lutando é por mim. Você tem que ser um pouco egoísta nessa hora. Sabe, se fortaleça. Vista a armadura da fé. Confirma, porque Jesus falou para Pedro, falou assim, quando você se converter, vai lá e confirma os teus irmãos, mas se converte primeiro. Às vezes a gente quer ajudar o outro, mas a gente ainda não converteu, mas converte, vai lá e ajuda ele. Quando ele chegar com uma fofoca, alguma coisinha, você diz assim, então vamos orar sobre isso. Mas você viu a fulana, peraí, mas vamos orar, ela está vindo na igreja, ela está se esforçando, pelo menos ela está aí, ela está lutando pela fé. Vamos valorizar aqueles que estão aqui, irmãos.
Amém? Porque eles estão na encruzilhada. Amanhã ou depois, se nós tivermos que passar em algum lugar e ver aquela moça, talvez mal vestida, com um rapaz mundano, nós vamos nos sentir tão tristes por aquilo. E às vezes ela estava aqui, e estava clamando por socorro, e nós só tacando pedra. Não vamos ser aquele que toca pedra nas pessoas, não, nos irmãos, nas irmãs, não. Vamos ser Jesus que está ali, ó, dando a mão, dizendo assim, ó, os teus pecados te são perdoados. Você fez alguma coisa para mim? Está tudo perdoado. Está tudo certo. Porque essas pessoas, esses jovens, estão numa encruzilhada e são vítimas das circunstâncias. E o irmão Brana diz: agora, voltemos para você novamente, irmão. Você percebe que nós não oramos nem metade do que nossos pais oravam? Pastor, você sabe que nós não investimos o mesmo tempo de joelhos como os pastores antes de nós faziam? Mulheres, vocês percebem que vocês não instruem suas filhas e não oram com elas à noite como suas mães faziam? Então, e a respeito disto, quem é culpado? Nós somos culpados. Não há maneira de contornar isso, nós somos culpados. É por isso que nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de uma segunda chance. Então, vou encerrar aqui. Com o versículo 33. Eu quero que vocês leiam comigo juntamente. Eu vou estar encerrando aqui. Com o versículo 33 de Romanos 8. Vamos achar. Eu vou estar encerrando com essa leitura aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vocês encontraram? Amém? Está faltando algumas Bíblias aqui, né? Diz assim o versículo 33. Vamos ler juntos? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia! Glória a Deus! Ó, o seguinte, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Amém? Aleluia! Senhor Jesus, que esta palavra, Pai, possa ter penetrado, Pai, nos corações destes jovens, desses rapazes, dessas moças, Pai, e que tenha havido algo diferente, um novo nascimento possa fluir a partir disto, Pai, é a minha oração, e que possam ser fortalecidos com a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí? Amém. Aleluia. Muito bom, né, irmãos? Deus continua abençoando. Vamos dizer um Deus abençoe para o irmão Hércules? Deus abençoe. Aleluia. O irmão Hércules, né, como nós brincávamos aqui no início, ele foi um companheiro de mocidade, né? E num tempo que eu acho que a gente, muito difícil, né, irmão Marcos? Nós não tínhamos uma mocidade que nem vocês têm hoje. Em Goiânia, era meia dúzia de jovens e praticamente eu era um dos únicos que queria alguma coisa com Deus ali. Tanto é que a maioria dos que estavam ali hoje estão desviados, não estão na igreja.
aqueles jovens, eu sou o único, né, o de Goiânia, né? Aí o irmão Hércules morava em São Luís Montes Belo, o irmão Flávio, só que o irmão Flávio era Anápolis, né? Nós era como Porto Alegre, Anápolis dá o quê de Goiânia? Nem sei quantos quilômetros. Mas era bem longe. E eu acho que até a irmã Mariana deve entender um pouco, né? Porque também morava ali, quase não tinha jovens, né? E às vezes, quando queria algum companheirismo, eu ia até São Luís, eles vinham até Goiânia, eu ia até Anápolis, né? E a gente tinha um companheirismo, né? Até foi onde surgiu essa história, a história da bicicleta, né? Que nós antes do amanhecer do dia, lá o nome da cidade é São Luís Montes Belo, que é rodeada por montes, né? E nós subir o monte para orar lá em cima, no amanhecer, né? E chegou, nós fomos lá, oramos, e na hora de descer, nós fomos descendo a bicicleta, e aí o Hércules falava, a bicicleta não tem freio, só embalando, né? Aí a oração que nós oramos ali, gastou tudo na descida, né? Foi espiritual. E aí, né, mas são coisas que a gente daqui uns 15 anos, 20 anos, vocês vão ter histórias para contar da mocidade. Meu irmão Natan também, que fez parte da nossa mocidade, aqui de Porto Alegre, né, quando chegou aqui, foi um dos que primeiro ele, o irmão William, o irmão Israel, recebeu, né, a gente ali. E estamos aí, né? Até aqui temos tido vitória, né, irmão Natan? Né, tava a irmã Débora, a irmã Daniela também, né, todos foi parte daquela mocidade, né? E muitos tombaram no caminho, né? E outros, né, conseguiram chegar até aqui, né? Então, pela graça de Deus, e cremos que Deus trará de volta, né? E assim, como o irmão Hércules falou, eu achei muito lindo. Não seja, né? Não seja um perseguidor, não esteja atrás. Seja Jesus que está na frente com a mão estendida, né? O perseguidor está atrás. Mas seja um Jesus para estender a mão. Quando você vê um jovem problema, não persiga, que aí mostra que você está atrás, né? Porque o diabo está atacando todos nós. Nós estamos num campo de batalha. E é claro que de vez em quando uns levam um tiro aqui, outros levam outro tiro ali, mas se tem um soldado do lado para ajudar o outro, a gente vai prosseguir na batalha, vamos tentar salvar mais um, né? Ah, mas vamos lá evangelizar, sim, vamos evangelizar, vamos ganhar almas, mas vamos tentar salvar mais um aqui também. Porque nesse meio tiro, a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Mas mesmo se alguém cair, que nós possamos estar ali para ajudar, a levantar, né? Não somos aqui super-homens, né? Somos falhos, eu não sou melhor que vocês não são melhor que eu, mas somos um exército aqui para um ajudar o outro. Sei que a Maria vai me ajudar, se eu precisar dela. Sei que a irmã Camila vai me ajudar, se eu precisar dela. Sei que o irmão Joés, o irmão Lucas vai me ajudar. Vai, irmão Lucas.